Temos uma questão aí, um probleminha, vamos ver. Já a gente está entrando, não estamos tão atrasadas assim, estamos na hora. Me conta. Me conta é um projeto para ouvir mães e professoras. Me conta. Hoje me conta é com a Aline. Vai dar tudo certo, vai todo mundo vai entrar. Vamos ver a Aline, vamos para participar. Muito bem. Oi, Aline. Agora acho que sim. Não estou te ouvindo. Não. Você está de fone? Não. Veja o seu volume do telefone. Tá alto? Vai pegar o fone. Tá bom. A gente fica aqui. Muito bem. Enquanto a Aline pega o fone, o Me Conta é um projeto meu para ouvir histórias de pessoas incríveis com as suas trajetórias. Enfim, não é uma entrevista, é um bate-papo descontraído. Eu convido pessoas para que queiram dividir um pouco da sua história. Todo mundo tem uma história para contar. Esse ano, a ideia é dar voz um pouco para mães e professores. Então, se você está aí e quer participar, entre em contato com a gente, me manda uma mensagem que a gente marca a agenda e eu faço o Me Conta sempre às sextas-feiras e às 19 horas. Então, se você quiser participar, venha, eu estou aqui vendo os meus volumes para ver se está tudo em ordem e para esperando a Aline voltar. A Aline trabalha basicamente com a pedagogia da linha antroposófica e isso é que ela vai contar um pouco para eu acho, né? Eu acho. Será? Será? Ouvindo você perfeitamente. Meu Deus, eu moro no sítio e tava lá Ah, na casa. Corri uma maratona agora. Ai, desculpa. imagina. Mas me A conta internet é então. assim. Conta aqui para todo mundo que está aqui, conta seu nome, da onde você fala, me conta o que você quer contar para todo mundo e o que eu me conta, que eu quero saber um monte. Conta. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? E também, eu tô escutando o eco da minha voz. Eu estou escutando bem. Ah, então tá. É... Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo menina, uma menina de 37 anos. Eu não me considero, mas tão. Eu digo que eu tô vivendo meu terceiro 18 anos, entendeu? Então eu já cumpri 2 18 anos e agora eu vou pro meu terceiro ciclo de 18. Isso é uma coisa bem marcante para mim, né? Os 18 anos, os nodos lunares, né? Então é uma força arquetípica importante. Eu moro hoje em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, num sítio. Aqui eu moro há 7 anos já, e aqui a gente já teve várias iniciativas, muitos sonhos realizados aqui, dentro de vivências e experiências é, sociais e antroposóficas. E eu atendo, eu atuo também em Sorocaba e no mundo, né? Porque eu trabalho no digital também. Então, tô aí no mundo. E Sorocaba é o meu local hoje de atendimento. A antroposofia chegou na minha vida
foi um encontro feliz e talvez tenha sido em 2010, mais ou menos, 2011. Então faz mais de 10 anos que eu já conheço a antroposofia. E foi um reencontro, eu falo, porque tudo que eu ia lendo, que eu ia estudando, que eu ia conhecendo, eu falo, mas eu já faço isso. Mas eu já sei isso. Mas eu já vivi isso. Então, quando eu fui especificamente, né, para o conhecimento da pedagogia Waldorf, eu me via como a criança mais Waldorf, não Waldorf, entendeu? Então, eu sempre estudei em escolas tradicionais. Boa noite para quem chega. Em escolas tradicionais, mas eu tive, especialmente a primeira infância, muita liberdade, né? E fui criada assim um tanto pela minha avó, né? Então, uma parte eu fui para a escola e eu lembro de experiências muito afetivas, né, na escola, mas não tenho muitas memórias. Eu lembro de eu pulando no colo de uma professora e abraçando ela porque ela era bem grande, bem macia, e eu amava o abraço dela. Eu lembro de eu balançando na cadeira, eu lembro de festas, de brincadeira, mas não lembro de muitas coisas. Da primeira infância, eu lembro muito eu balançando na árvore, eu subindo na árvore na pitangueira e não conseguindo descer, deu pedindo sementes, grãos para minha avó para eu fazer comidinha e ela me dava vários grãos e me dava vários potinhos e panos para eu criar personagens, pano de chão, né? Personagens e coisas e tudo mais. Então, a minha avó teve uma participação muito grande nessa minha liberdade e criatividade, né? Então, uma avó com 5, 6 crianças no quintal deixa bem livre mesmo, né? Ela quer mais conseguir dar conta de fazer as coisas de casa e as crianças que se virem, né? E eu cresci na periferia de São Paulo, na última casa da última rua do Jardim Quarto Centenário. Então era um super quintal. Hoje não, a gente não tem mais, infelizmente, essa possibilidade desse quintal, que agora é a nova. Construir uma nova parte de rede elétrica, né? Então era um campo infinito, assim, né? Então aquilo também era o meu quintal. A gente ia brincar no brejo, escorregar na descida com papelão de final de semana, e uma série de coisas. Então, todas essas experiências que hoje eu reconheço como uma grande defesa da infância, especialmente dentro da antroposofia, eu pude viver isso em liberdade. E aí, no segundo setênio, as minhas escolas foram escolas bem sociais, né? Onde eu pude manifestar um interesse pelo outro. Então, estudei em escola pública, onde eu ficava com a professora, ajudando a professora, porque eu era tipo, queria entender as coisas, ajudando a professora a cuidar da cabeça de uma criança da minha sala, minha colega de classe, com piolho. Eu queria cuidar também, eu queria ajudar, sabe? Então, esse interesse pelo outro foi possível também nisso. E a outra experiência também muito importante, escolar, foi a parte artística. Também na escola pública, onde eu podia organizar festa, fazer peça teatral para apresentar o trabalho de classe, podia fazer apresentação de dança, entrava no time dos esportes só para fazer farra, né? Assim, porque eu queria estar em tudo, né? Muito, muito sanguínea.
Então eu queria estar em tudo, experimentar a vida. Mas também foi nessa idade que eu conheci o bullying, né? E eu levei muitos anos assim para entender que o que eu vivenciei ali, muito veladamente, claro, foi bullying, né? Então eu fiquei 2 anos numa escola particular e lá eu não era a amiga de barriga, né? Eu não estava junto desde o maternal, né? Eu não era a família que tinha condições de comprar o tênis que todo mundo tinha, né? Então eu não era, eu era a estranha no ninho, literalmente, né? E aí lá começou uma nomeação assim, né? A Aline, aquela doidinha. Então eu era a estranha mesmo, eu era a exótica. E aí, para mim, isso não tinha um peso. Porque também, muito depois, eu descobri, ou assim, recente mesmo, adulta, eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente resiliente, né? Então, isso para mim, eu gostava de ser diferente. Então, as pessoas me identificarem como uma pessoa diferente trabalhava na minha autoestima, na verdade, sabe? Então foi muito bom. Então eu tive todas essas experiências e depois no ensino médio eu fiz o médio técnico, né? O meu ensino médio foi técnico em turismo. E aí eu comecei esse olhar já para esse lado profissional, que eu já queria desde que eu tinha 12 anos, eu já tinha clareza do que eu queria ser professora. E aí eu fui fazer o ensino médio em turismo e lá eu tive muitas experiências profissionais, sabe? Então, eu comecei trabalhando com. Não, em Sorocaba. Aí eu vim com 7 anos para Sorocaba. Aí eu voltei com 18 para São Paulo fazer faculdade. Então, de 7 a 18, eu morei em Sorocaba. E aí, foi outra super experiência de poder essa ideia mesmo da adolescência, sabe? Que a antroposofia traz desse olhar, dessa força do terceiro setênio, que tá acordado esse pensar, né? Esse questionar a vida, questionar as coisas, as pessoas, as regras sociais, mas você tem que transformar esse pensar num agir no mundo. Então, o que eu consigo transformar em ação, né? Que é aquela força do fígado, né? Uma vontade pensada numa vontade realizada. Então, eu tive essa possibilidade também. Então, eu enxergo, apesar de todos os desafios, assim, eu vejo que eu fui muito, muito, muito Waldorf, muito antroposófica. Então, não me sinto distante. Às vezes eu fico pensando, já pensei várias vezes, né? Assim, nossa, Aline, mas você é um pouco prepotente, né? Mas é porque é algo tão vivo em mim, assim, tão real, tão verdadeiro, já sabe? De não é das ideias, é das coisas que eu experimento mesmo, sabe? Que eu já vivi, que eu continuo vivendo e realizando, que eu sinto a antroposofia viva na minha vida. E aí, vou pegar um gancho, já que você falou que eu posso, né? Falar das coisas. As coisas. Me Das conta. coisas que eu faço. Faço muita coisa. Peraí. Uma delas, eu realizo, esse é o 5º ano, a 5ª edição do Seminário de Pedagogias Sociais. Ele começou em 2018 com a intenção de tornar a antroposofia mais viva e acessível no território que eu me encontro, que é Sorocaba e região, né? Então a gente não tem grandes iniciativas aqui, a gente não tem uma rede antroposófica, mas eu e algumas amigas que estudávamos, né, conhecíamos e vivíamos antroposofia, a gente queria tornar isso mais acessível, porque a gente quer quebrar paradigmas de que a antroposofia é algo distante, é algo elitizado.
Então, por isso de pedagogias sociais, né? Então, entender que a questão social da antroposofia, a questão central da antroposofia é o social. E o social, ele perpassa por toda a diversidade humana, seja as diversidades de idade, de gênero, de características financeiras, sociais, ambientais. O social está em tudo, porque o social é humano, né? O ser humano é um ser social. Então a gente queria desmistificar isso e tornar mais acessível. E a gente fez 2 encontros, né, 2018, 2019, presenciais, em formatos diferentes. 2020 nós fizemos online e foi muito bom, né, devido à pandemia, foi muito interessante, porque a gente teve gente do Japão participando, da Colômbia, de Portugal, dos Estados Unidos. Então a gente conseguiu se conectar a uma rede bem grande de pessoas que têm esse mesmo olhar, né? E eu costumo dizer que é o grande encontro das pessoas que sentem muito, sabe? Então, se a gente sente muito, sabe? Sente muito pelas coisas ruins que acontecem, mas a gente sente muito também porque tem muita coisa boa no mundo acontecendo. A gente precisa se encontrar uma vez no ano e ver que tem pessoas que também sentem muito e que estão deslocadas também nos seus lugares. E a gente fala, ufa, não tô sozinha no mundo. E aí a gente consegue voltar para nossa atuação local, né? Então eu falo que é um momento da gente fazer uma pausa e encontrar essas pessoas singulares, né? Assim, a nós. Boa noite, Mariana. E aí, nesse ano, né? Cada ano eu escolho um tema diferente. E este ano eu escolhi como tema a antroposofia como prática na vida. Então a intenção é trazer dessa maneira ainda mais simples e mais popular, assim, popular no sentido de que não é uma prática da cabeça, não é uma prática do consultório da escola. É uma escolha de vida, é como eu vejo a vida, é como eu me relaciono com as pessoas, é como eu faço as minhas escolhas de compra, de consumo, é como eu escolho me relacionar com o meio ambiente, né? É uma prática diária, né? Porque não é algo que está fora de nós, é algo que está dentro, mas que encontra algo fora e cria essa conexão. E à medida que a gente não vai. É uma coisa de elite, né? Porque a antroposofia ficou um pouco com essa coisa de pedagogia de elite, né? Educação de elite. E não é uma coisa que é vida diária, né? Exato. E aí, porque tem a seguinte questão, né? Para tudo que a gente usa de recurso, os recursos, eles só são validados pelo que o humano, ou significados, né? Pelo que o humano escolhe fazer deles, né? Então, eu falo, eu não tenho problema nenhum com o livro didático. Porque o livro didático não morde ninguém, não bate em ninguém, né? O problema não é o livro didático. O problema é você usar o livro didático de uma maneira que não seja orgânica, de uma maneira que não seja humana, né? Então, esta é a questão. E aí, quando a gente olha para essa questão elitizada, o que acontece? As pessoas colocam a forma, ou seja, o material, na frente do humano. Só que assim, é claro que ter uma estrutura natural, ter recursos naturais faz a diferença. Mas o que significa tudo é um ser humano.
Então, eu posso começar algo da maneira que dá, da maneira que é possível. E assim como o ser humano vai se desenvolvendo no tempo, a iniciativa também vai se desenvolvendo no tempo, vai amadurecendo. Mas as pessoas pegam o quê? Uma imagem de algo que já está construído e constituído há muitos anos, pegam uma escola que tem 100 anos, 50 anos, 20 anos, e quer começar dentro desse padrão. E aí não atende, né? Não fecha a conta. Assim como a gente começa, não chega dando feijoada para a criança, né? Vai o leite, daí vai um legume, uma frutinha, vai aumentando aos poucos. Assim a gente também precisa enxergar para as iniciativas sociais, né? Mas essa é a minha maneira particular, né, de perceber e entender a antroposofia, né? E aí, então, em julho acontece o Seminário de Pedagogias Sociais, que tem como tema antroposofia como prática na vida. Alan acabou de chegar aqui, é um querido amigo, foi palestrante do seminário passado, já é convidado deste. E, por exemplo, Alan é convidado para falar sobre a política, antroposofia e política como uma prática. A gente vai ter dentista, vai ter artista, vai ter professoras, e entendendo como pode ser essa maneira mais simples possível, sabe? Da gente entender que a antroposofia está em tudo. E daí, quando eu falo dessa conexão, né, que está em mim e eu vejo fora, aí faz uma conexão. À medida que eu sustento este ser antroposofia também me sustenta. E aí você se conecta a uma egrégora maior, né? Uma conexão maior de energia e de transformação, né? Então, não faz sentido achar que a antroposofia é só uma coisa do pensar, porque o nosso pensar é a parte mais morta do nosso organismo, é a parte que tem menos sangue. E o sangue é onde está a nossa vida, e é onde está a nossa individualidade, nosso espírito. Se a gente entende e quer viver a antroposofia apenas com o pensar, a gente não está vivificando a antroposofia. Então, por isso que ela precisa ser uma prática. Pode falar, Marta. Só, assim, quem está por aqui entende muito bem, a gente está entendendo tudo que você está falando. Me passou agora pela cabeça uma pessoa que vai entrar no Instagram da gente e vai ver isso daí e vai falar assim, desculpa, meus amigos, mas todo mundo sabe que eu falo assim mesmo e tudo bem, e vai falar assim, que porra é essa de antroposofia que eu nunca ouvi falar nisso? Então, é assim, então, vamos lá. Uma coisa muito simples, muito resumida, a gente sabe que é uma coisa complexa. Eu fiz pedagogia toda vez que eu tinha que abrir um livro do Rudolf Steiner, eu pensava 10 vezes e falava, ai meu Deus! Mas, enfim, é uma coisa bem simples. Conta pra gente o que é antroposofia. A antroposofia é uma ciência espiritual. E por que ela é uma ciência espiritual? Porque ela é ciência, entende o ser humano como um ser físico, químico, biológico, mas que há algo que anima este físico, esse químico e esse biológico, que é um espírito, né? Então não tem dogmatismos, crenças, é que a gente chama a individualidade de espírito. E aí, quando a gente olha para esse ser humano que tem um físico que é uma cópia genética, um químico que pode ter uma cópia genética, um biológico que pode ter reflexos e influências genéticas, a gente olha que tem algo que anima tudo isso, que é esse espírito, e que dá uma forma única e oferece a liberdade para
maneira única, individual e em liberdade. Então, a gente não está preso às nossas cargas e heranças genéticas, né? A gente também tem a possibilidade de escolher o que a gente vai fazer com isso. Eu acho que eu posso resumir assim. Se você me permite, eu gosto muito de dizer, então, o que é antroposofia, eu digo que é um ser inserido num contexto, num cosmo, não é um ser isolado. Nós nós somos parte deste universo. Então, nós somos ação com 4 elementos, nós somos mais um elemento, né? Tudo na gente tem uma relação com esse externo, esse mundo em que a gente vive. Então, me conta, fala um pouquinho, eu adoro esse assunto, por isso que eu adoro. Me conta um pouco sobre os elementos. Não, vamos falar dos setênios. Vamos falar dos setênios primeiro? Não, vamos falar dos elementos, porque vai ficar ótimo isso. O que eu falei com o que você falou, com o que eu vou falar. Vou falar arererê. Tá certo. Então, como eu disse, né? A gente tem um corpo físico, um corpo químico, um corpo biológico, por assim dizer, né? E aí o que acontece? Esse corpo físico, ele é constituído de minerais. Então a gente tem nos nossos ossos, na nossa pele, né, no olho, no cérebro, tudo é construído, tudo que dá matéria é construído de mineral. Então nós temos este elemento da natureza como construtor do nosso corpo físico. A gente está se vendo porque há mineral em nós. E aí existe algo que começa a dar movimento a este físico, né? Que é o químico. E esse químico é o movimento que também existe nas plantas, no vegetal. Os vegetais se desenvolvem no tempo, crescem, se reproduzem, desenvolvem, frutifica, né? Morrem, se transformam, renasce uma outra potência. Então, este químico, que é esse fluido, é a seiva do vegetal. E isso está também em nós. Os nossos fluidos, né? Do nosso sangue, dos nossos hormônios, né? Tudo que a gente produz, as nossas secreções, né? Tudo isso tem a relação com o elemento vegetal. Então, nós também, além desse movimento, nós também respiramos como os vegetais. E a gente faz essa troca com eles, né? A gente lança uma coisa, que é o que eles precisam, eles agradecem, transformam e devolvem também com gratidão pra gente. A gente fala, nossa, muito obrigada por esse oxigênio, plantinha maravilhosa. E a gente usa e transforma. Então, a gente tem essa relação também com os vegetais através desse fluido, que não é só o líquido do corpo, mas também o fluido aéreo. Temos, então, mineral, vegetal. E aí, a gente tem algo que vai colocar a gente no lugar de gosto disso, não gosto disso. Me sinto bem aqui, não me sinto bem aqui. Estou com frio, preciso me agasalhar, pôr roupa, entrar, preciso tirar roupa, preciso de mais água. Isso é o nosso instinto de sobrevivência, que é o que os animais têm. Só que os animais têm algo de coletivo. Então, um João de Barro vai construir a casa do João de Barro.
vai cantar como João de Barro, vai se reproduzir, procriar, cuidar do ovo como João de Barro. Ele não tem liberdade. Então, os animais têm instinto, mas não têm liberdade. E a gente tem esse instinto, porque é isso que nos coloca sãos e salvos, parcialmente, né, na Terra. Só que se a gente viver só de instinto, a gente vai sair dando patada nos outros, coice, né, umas mordidas. E a gente não é animal, porque a gente conquistou a verticalidade. E essa verticalidade libera as nossas mãos dos nossos pés. Os animais não fazem isso. Os animais têm o movimento das mãos e dos pés juntos. Então, são duas mãos ou dois pés. Nós não, nós temos mãos e pés, ou pata superior, inferior, frontal e traseira, né? São patas. As quatro fazem a mesma coisa. Quando o ser humano se verticaliza e ele libera as mãos para criar o que brota da vontade, desse espírito, dessa individualidade, ele pode manifestar-se em liberdade. Ele pode criar o novo. Ele pode criar livremente. Então, ele é o ser que pode dominar, transformar e humanizar a potência do animal, a potência do vegetal, a potência do mineral. E aí, então, mineral é a terra, o vegetal são as águas, né, os fluidos, e o ar também é água, né? O animal, por favor, Irene, não liga aí. O animal é esse ar também das emoções que acontecem, então a reatividade tá nesse flash aqui das emoções, né? E o que acontece com o fogo do humano que habita aqui nos nossos corações é o que pode queimar e transformar todos esses elementos em elementos humanos. Quando a gente come um vegetal, a gente está comendo não só o vegetal, mas também o mineral. Se a gente não queima com o fogo humano, com o calor humano, a gente não torna isso nosso. A gente não torna uma vitamina, uma proteína, um mineral humano. E aí é todo esse ciclo da natureza que nos habita. E aí a gente fala, ai, tô tão assim hoje, tão para baixo, nossa, tô tão assim hoje. Aí o que a gente faz de repente à noite? Fala, olha essa lua cheia, insônia na certa hoje, na certa. Aí a lua tá minguante, você fala, entendi, ela tá minguando, tá em tal constelação. Aí você vai entendendo que você é esse microcosmo conectada, interligada a todo esse macrocosmo. E a isso, Marta, eu chamo de autopesquisa profunda, que está dentro do trabalho que eu desenvolvo do protagonista de si. É compreender como essas forças externas atuam em nós e a gente trazendo para a consciência, a gente pode sair da reatividade e ganhar o protagonismo da nossa vida. Quando a gente entende que sim, eu sou uma lunática, né? E essa lua atua em mim, eu começo a observá-la e me observar. E trazendo para a consciência. E atua em você neste momento em que você está, nessa idade que você está. Porque ela, da mesma forma, atua em mim de forma diferente. Na idade que eu estou, na estação do ano e tudo isso, né? Na constelação que está conectada. Então, é sempre a mesma coisa, mas é sempre uma coisa nova. Então, eu tenho falado bastante que ser humano é assumir
torne-se artista da imperfeição. Então, assim, você só vai ser um bom ser humano se você se assumir ser um artista da imperfeição. Porque você está sempre em construção, sempre em transformação, sempre algo novo. Nunca vai estar pronto. Então, a gente carregar essa ideia de que, ai, preciso ser perfeita, ou precisa ser o emprego perfeito, a pessoa perfeita, a casa perfeita. Não existe perfeição na humanidade. E aí, se a gente fica carregando essa ideia de perfeição, a gente só se frustra. E aí é onde a gente começa a fazer o que dá, como dá, quando dá, do jeito que dá. E a gente começa a ficar super potente, porque a gente começa a manifestar resiliência em nós. Não, e é interessante que muitas vezes o, o entorno, o social em que você está inserido, começa a falar, tem que fazer assim, sabe? Então, todo mundo tem que pensar assim, né? Eu vejo muito por essa coisa do... eu me vejo muito como você há 20 anos atrás, mas enfim, é, é, eu estava pensando isso esses dias, estava falando, estava comentando com umas amigas. Essa coisa da mídia social, né? É que tem que ser assim, porque esse padrão é que deu certo. Gente, eu não quero fazer assim, porque eu não sou assim. Não, mas é assim que dá certo, mas eu não quero fazer assim. Ah, rebelde. E daí você tem que ir se conhecendo e conhecendo quem está em volta para você fazer essa articular e conseguir conviver nesse mundo que não é tão antroposófico assim, né? Mas eu vou pegar um gancho aqui, porque. Mais um gancho aqui. Eu tive muitas mudanças na minha vida quando eu comecei a mudar, eu acho que um ou dois pensamentos, né? O primeiro é de que, e talvez essa seja o fio da meada, e daí todas as outras coisas nem façam tanto sentido, mas é que as mulheres não são inimigas. Então, quando eu mudei, eu abandonei esse pensamento e que vai para um outro, que é da escassez, né? De coisas que eu escutei minha infância e adolescência toda, assim, né? Tipo, as mulheres são perigosas, né? As mulheres são suas inimigas e não conta porque vai ter olho gordo e daí as coisas não vão dar certo. Então, quando eu abandonei esses dois pensamentos, eu resolvi e falei, olha, realmente não veste bem em mim esse modelo, sabe? Quando eu abandonei esses dois pensamentos, aconteceu algo incrível. Eu só me conecto a mulheres que querem somar, a mulheres que querem potencializar. Então, hoje, eu não me vejo nesse lugar, tipo, não antroposófico, assim, porque até mesmo quem não entende nada de antroposofia, nunca escutou essa palavra na vida, eu vejo ela vivendo a antroposofia. Né? Eu vejo ela praticando. Tem muita gente que acha que porque a antroposofia se posiciona como uma ciência também cristã, de entender que é essa força do Cristo que está atuando, acha que ela é religiosa, né? E determina. E não é. E aí eu vejo a antroposofia em ateus. Claro. Né? Porque é uma prática, é uma escolha da sua postura de vida e não, como eu disse, né, de como você escolhe se relacionar com todas as coisas e não algo que está na cabeça para te enrijecer. E eu acho que tem a gente, pelo menos eu atraio esse tipo de pessoa, né? Que pessoas que querem uma vida mais simples e mais natural, com produtos mais, né, com
enfim, a utilização, a reutilização de recursos e tudo isso, a gente vê, essas pessoas nem percebem que elas estão fazendo uma coisa que é muito interessante. E daí, pegando o que você falou, né, do Cristo, eu estava comentando essa semana com uma amiga, você ser cristão não é você ir na igreja ou você ter uma religião, não é você se render àquela religião cegamente, né? É aquilo que você leva no coração. E é exatamente isso que você está falando, né? E a gente vê pessoas que trabalham num modo de vida, num ser, num crescimento, num amadurecimento, em que eu vejo gente que fala assim, gente, esse cara é a bondade em pessoa, a generosidade em pessoa, a gratidão em pessoa. Essa pessoa não precisa se nomear nada. Ela é, né? Não é? Agora, continuando com isso, me conta o seu trabalho em escola, como é? Aí, professora, conta aí, professora. Então, eu sou uma professora exótica hoje, continuo seguindo exótica. Eu trabalhei numa escola Waldorf e decidi que não era lá o meu lugar. Não, não foi em Sorocaba, foi em outra cidade. E eu entendi que não era lá o meu lugar. O meu lugar é como a imagem que eu uso para definir o meu trabalho, que é da flor do dente de leão. O meu trabalho é de disseminar esse conhecimento e é de falar de antroposofia para não antropósofos, né? Então, hoje eu trabalho de uma maneira autônoma. Eu atendo mulher. E aí, o que aconteceu? Eu entendi também, foi uma construção processual, de que para eu ajudar, eu tenho tanto amor pelas crianças, tanto amor, que para eu ajudar elas de verdade, eu preciso ajudar os adultos. Porque não são elas as responsáveis pelo futuro, né? O futuro é construído hoje com a responsabilidade dos adultos. Então, se esses adultos se assumem responsáveis pelo futuro, o futuro vai ser o reflexo do que está sendo feito hoje. E não do que as crianças fazem ou do que a gente faz pelas crianças, né? A gente precisa dar a responsabilidade a quem deve ser responsável. Uma criança, um adolescente, não tem condições neurológicas de ser responsável por nada, né? Quiçá do futuro. Então eu entendi que eu queria falar e ajudar. Quem é essa mãozinha mais gostosa? É aqui, ó. Tô acompanhada. Dá um oi pra essa vovó aqui. Olha aqui, Naya. A vovó tá querendo é o oi. Naya, o Naya e o Irie. Oi. Tudo bem com você? Eles não estão ouvindo porque eu tô com fone de ouvido. Mas eles estão bem. Isso. Dá um beijo meu pra eles. Tá mandando beijo pra vocês, tá? E aí, eu decidi, então, isso aconteceu ano passado, né? Porque foi em 2020 que eu dei aula. Então, eu comecei a dar aula no presencial e aí tive que fazer um rebuliço. E aí, talvez também essa experiência na escola tenha se dado desgostosa, assim, também por conta de tudo que aconteceu da pandemia, né? Então, tem essa parte aí também. E aí, em 2021, eu vim para o digital, porque era o que tínhamos também, né? E eu decidi que eu queria falar para mulheres, para mães, para educadoras, para pessoas responsáveis pela educação da criança. Só que a educação da criança, ela passa sempre pela lente do adulto. E aí, se assim como você, eu também uso óculos. Se o meu óculos está riscado, está sujo, está quebrado, se eu já usei ele muito da vida, né? Ele tá ali, ó, sambado da vida, ele não tá enxergando direito. E aí, a criança vai começar
a ver o mundo por essas lentes sujas, danificadas, que não são a verdade do mundo. Então eu resolvi criar um método, que é um método livre, que é dar lentes incríveis para ver e revolucionar a educação. E eu falo que são lentes tão incríveis que ela é côncava e convexa. Então ela começa assim, olhando para dentro. Aí você vai olhar sobre a sua educação, sobre as ideias que você carrega, que você não concorda. E eu falo, você pode abandonar ela. Você não precisa carregar nessa mochila. A mochila é sua. Você escolhe o que você vai levar de bagagem dentro dela. E aí essa pessoa vai olhando para essa mochila dela, vai se livrando de algumas coisas e vai podendo encontrar outras também pelo caminho, ou dentro da própria mochila, né? Encontra uma flor, encontra uma vela, encontra um papel, um lápis, né? E ela vai podendo oferecer isso para as crianças, porque ela vai transbordando, né? E aí os adultos precisam aprender a transbordar, porque é do que transborda que as crianças se nutrem. Então, hoje o meu trabalho está nesse processo do protagonista de si, né? O programa Protagonista de Si, que é um programa para mulheres se autoconhecerem na prática. Então, são 4 encontros, eles podem ser presenciais ou online. E a gente vai reconhecer a nossa constituição humana. Vai olhar para o nosso temperamento, para as nossas qualidades anímicas, para as nossas forças zodiacais e vai olhar para a liberdade. Para a liberdade que a gente tem em utilizar, né, se manifestar em cada uma dessas características da constituição humana. E eu atendo também crianças, mas crianças só no presencial, crianças e adolescentes. Tem uma formação que chama A Essência da Gente. É uma formação assim, super enxuta, mas muito profunda, que eu trago esse conhecimento dos setênios e do adultecer e da educação para a nova era. Então, isso é bem abrangente. Então, qualquer pessoa interessada em conhecer a essência da gente pode participar. Em junho agora, né? Eu abro a próxima turma também. Tem alguns encontros que são ao vivo, outros conteúdos que são gravados. Então, eu vou falar como contar histórias, a importância de cantar, da fala, dos trabalhos manuais, dos trabalhos artísticos. Então, esses conteúdos, eles são gravados e os conteúdos sobre os setênios são ao vivo com trocas. Também faço, né, as mentorias, né? Então, as pessoas trazem os seus casos, as suas situações e eu vou dando as orientações dentro da formação, que acontece em 2 meses. Então, ela é bem concisa. Por que acontece em 2 meses? Porque eu me conheço e a minha constituição não arrasta as coisas. Não dá conta, entende? Então, é assim, é direto e reto profundo, entendeu? Com muita qualidade. Faço também mentorias pedagógicas, familiares ou para profissionais. Então, acontece eu faço o acompanhamento, uma mentoria de uma professora que ela trabalha numa escola tradicional. E ela está super qualificando ela e o trabalho dela, porque é importante para ela o que ela oferece para o outro, né? Que no caso são as crianças. Então, não é padrão, entendeu? O meu trabalho não é da forma, não está na forma, está no humano, né? Então, lá não tem a mesinha de madeira, não tem os brinquedos todos de madeira, não tem o giz de cera, não tem nada disso. Mas como que a gente vai criando um ambiente mais acolhedor? Como a gente vai trazendo propostas? Como a gente vai olhando, avaliando a evolução da criança?
o que a gente vai percebendo que cada criança precisa, e essa educadora vai atuando como médica, né, de maneira pedagógica curativa, na medida do que aquela individualidade precisa para se realizar aqui na Terra, né? E eu já falei o seminário, né? Então, o seminário que vai acontecer em julho. E comecei recentemente um presencial que é o Café com as Crias. Então, o movimento de Slow Parent, que é presencial. Eu falei tudo isso, mas eu quero contar que é uma tríade. É a tríade da cura educação, né? Que é eu, tu e nós. Então, hoje eu não consigo. Eu sou essa pessoa multipotencial, né? Então, hoje eu não consigo só olhar para as crianças e não olhar para o adulto, e estar só no coletivo, pensar nos eventos e não ter o individual. Então, eu desenvolvi esse arquétipo, né, de trimembração do meu trabalho. Então, o eu, que é o protagonista de si, é como se fosse a zona zero, né? Então, tudo que eu trabalho nesse adulto vai reverberar, vai impactar em todas as suas conexões. E eu gosto de falar que impacta não só nas pessoas que a gente se relaciona, né, no social, mas impacta nos meus antepassados e impacta nos meus sucessores, né? O tu é esse olhar para o outro, né? Que são os meus atendimentos individuais, a formação, que é dar essas lentes incríveis para que outras pessoas possam olhar de outra forma para as crianças, para a educação, para si. E o nós, que é esse tudo junto e misturado, todo mundo que sente muito junto e que quer fazer coisas diferentes e que não acha que o mundo está muito certo e que é algo. Então, tem o seminário, que acontece uma vez no ano, e agora começou esse movimento de Slow Parent. O que é Slow Parent? Slow Parent a gente pode traduzir assim como famílias que querem ir com calma, famílias que querem pegar leve, famílias que entenderam que a infância não é uma maratona para a vida adulta. Que quanto mais com calma e com alma a gente for vivendo e degustando cada dia da infância, mais potente se tornará este ou esta adulta. Legal esse movimento. Bem bom, bem bom. Eu acho que você conte aqui para os nossos seguidores, assim, bem rapidamente, porque tem muita gente que não sabe o que é Setênio Mulher de Deus. Bem rápido, aí é complicado, mas eu vou ser bem rápido. Setênio. Eu sei que é complicado, mas fala assim, é isso aqui, papo. Então, setênio são ciclos de 7 anos, tá? Então, de 0 a 7 anos aproximadamente, de 7 a 14, 14 a 21 e assim sucessivamente. Este não é um estudo da antroposofia, tá? Eu nem sei, assim, de cabeça de onde vem esse estudo, mas ele é da antiguidade. Ele é da antiguidade, né? É um saber, um conhecimento da antiguidade. E o que acontece? O setênio está dentro de um guarda-chuva, por assim dizer, que é a biografia humana. Então, lá na antiguidade, perceberam que a vida humana, ou seja, a biografia, que toda pessoa tem uma biografia, toda pessoa tem uma história de vida, ela tem padrões de repetições, de ciclos, de morte, vida, morte, né? De começa, desenvolve e acaba, de desafios. Então, conhecendo o ser humano, se percebeu esse grande padrão que é muito forte em todo ser humano. Porém, dentro dos setênios, existem as forças dos triênios. Então, basicamente, a gente tem aí 2 triênios
né? Então tem essas forças aí de 3 anos que são potentes, mas essa força do 3 é uma força que desenvolve nos 7 anos, no começar, estabilizar e findar, mas como num ciclo, assim, né? Em algo que eu gosto da imagem da elipse, né? Que é uma espiral que ela vai aumentando, 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 né? E vai se desenvolvendo no tempo, assim, né? E tem outras potências também, né? De 9 anos, então 9, 18, né? E por aí vai. Interessante até nesse processo de se autoconhecer, saber o seu ciclo, né? O estudo ele foi feito para etênios, foi registrar. Mas, inclusive, quando chega no estudo da antroposofia, o próprio Rudolf Steiner não fecha isso, diz que isso depende muito da pessoa e tudo isso. E tem um estudo científico também que, neurologicamente, a cada 7 anos, existe um ápice de desenvolvimento, né? Eu me lembro muito que eu dizia, as pessoas falavam assim, mas precisa, falam até hoje, né? Enfim, precisa alfabetizar. Eu falo assim, gente, já caiu o dente de cima e o dente de baixo? Porque se não caiu o dente de cima e o dente de baixo, ele não está neurologicamente pronto. Porque uma coisa tem a ver com a outra. E tem a ver com ensinar a escrever. Mas, enfim, isso é um papo para a próxima live, né? Não vamos entrar aqui nessa polêmica. Mas vamos só deixar aqui frisado, porque apesar de ter esses vários mitos da antroposofia, né, como uma ciência espiritual, ela é totalmente uma neurociência espiritual. Então, quando a gente lê o Steiner e lê neurociência, a gente entende que é a mesma coisa. Ele só não, talvez ainda, porque a neurociência é uma ciência recente, né? Eu acho que ela tem cerca de 50, 70 anos, enquanto uma ciência constituída, assim, né? Na época do Steiner não tinha esse nome, neurociência, né? Então ele não utilizava isso. Mas quando você lê qualquer artigo, qualquer pesquisa de neurociência, você vê que é o que o Steiner também fala desse neurodesenvolvimento, né? As células, elas trocam do nosso corpo, né, a cada 7 anos. E só para amarrar aqui o nosso fim da conversa lá no começo, eu falei que eu sei que é muito potente a força dos 18 anos. E o que tem a ver a força dos 18 anos? É um nodo lunar, ou nó lunar, né? Tem essas duas formas de falar. O que isso quer dizer? Que a cada 18 anos, 6 meses e 7 dias, acho, a gente completa uma volta da Terra e ela está na mesma constelação do nosso nascimento. Então é como se fosse um novo portal de nascimento. E isso acontece lá com 18 anos. Com 18 anos, eu saí da casa dos meus pais e eu fui para a vida. E eu sabia que eu queria e que eu iria fazer isso. Eu falava adolescente, falava, olha, eu vou fazer 18 anos, a minha meta de vida era fazer 18 anos e viver. E essa era a minha meta de vida. Aí eu fiz 18 anos e fui viver. Daí eu fiquei pensando, eu não sonhei depois dos 18 anos. E agora? O que faz? A minha meta de vida era ir viver. E aí foi interessante, porque eu também me entreguei à vida e comecei a sonhar os meus sonhos depois dos 18 anos, né? O que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero viver, o que eu quero experimentar. E agora eu tô nesse segundo nó lunar com 37 anos e pareço que tô bem, mas não tô bem, não. É desafiador para burro. E eu percebo que é uma força muito atuante. E quando eu comecei a conscientizar que
desafio, né? A minha crise, assim, que eu realmente começou uma crise em dezembro, assim. Eu faço aniversário em janeiro, no final de janeiro. Eu falei, entendi, é você chegando. Vamos passar um ótimo ano juntas, aqui nos 37. E aí eu dentro, né, das minhas práticas meditativas, né, do que eu chamo de autopesquisa profunda, eu entendi que eu precisava elaborar a minha pergunta. E é uma pergunta que eu estou vivendo com ela. E eu estou amando ela, mesmo ainda não encontrando a resposta. Mas eu tenho um ano, né, para conseguir encontrar essa resposta. Então, tudo bem. E a minha pergunta hoje não é mais o que eu quero. Porque de 18 a 36 eu fiz tudo o que eu quis. Tudo que eu fiz, eu realizei, eu conquistei, eu consegui. Mas agora é o que eu preciso realizar, não mais o que eu quero. Então, a minha pergunta que eu estou cultivando é o que eu preciso realizar. E é esse encontro com o meu destino, com o meu plano comigo mesma. E isso é extremamente antroposófico, né? Porque a gente vem aqui, a gente chega, né? Nasce num corpo aqui pra gente realizar algo. E aí a gente precisa entender que em algum momento, ou em vários momentos, o que é que a gente precisa viver aqui, né? E eu sinto que tudo que eu vivi era o que eu precisava, mas agora eu preciso ir para um novo momento. E aí tô cultivando essa pergunta. E eu encerro fazendo esse convite para as pessoas. Talvez hoje, talvez durante essa semana. Qual é a sua pergunta desse seu momento? Se eu puder dar uma gota assim do meu trabalho, deixar um presente aqui, qual é a pergunta que você cultiva para você realizar o que você veio viver aqui na Terra? Acho que é isso. Acho que é isso. A Mariana está dizendo, vixe, tem assunto para várias lives. A Mariana é minha colega de faculdade de curso de pedagogia. Então, nós temos assunto. Quando junta a Mariana, então é muito assunto, é muito assunto. Pessoal, o Instagram já está querendo derrubar a gente, né? Eu acho que ele já está aqui, a Aline já está aparecendo aqui com um reconectar. Muito bem, eu adorei esse Me Conta, essa menina linda, cheia de conteúdo. Muito obrigado, gratidão, gratidão por todo mundo que ficou aqui até o fim. Se alguém quiser participar do Me Conta, é só me mandar uma mensagem, a gente agenda um dia, eu vou ter o maior prazer de ouvir a sua história, o seu causo, se for um causo, né? Muito bem, me conta. Muito obrigado, um beijo para vocês e até.